Mas um dia, no meu último carnaval, acho que foi o último, de repente, ainda jovem, eu tive a ideia de fechar os ouvidos, de botar o dedo no ouvido para não ouvir o som, no clube. E aí o som, naquela época não era muito forte, não tinha a potência de hoje, né? Desapareceu quase que por completo. E eu vi as pessoas dançando, embriagadas, sendo realmente ridículos naquele momento. E sinceramente, naquela hora eu achei tudo muito ridículo. Aí eu falei, o que é isso? Isso me aconteceu 2 vezes. Uma foi com o carnaval e a outra foi com a Copa do Mundo. E eu não era crente ainda. E eu vi que ali havia uma cegueira coletiva. E que o que estava fazendo as pessoas pular daquele jeito era a música. Tirando a música, ninguém ficava mais pulando. A música estava dando e o álcool. E ali o carnaval perdeu a graça para mim. Deus já estava falando ao meu coração. Porque Deus fala lá no meio do carnaval. Deus vai em todos os lugares. Porque Deus está em busca do pecador. Jesus falou que veio para os pecadores, veio para os doentes. Graças a Deus que Ele foi em busca de mim, foi em busca de você. Nós podíamos estar lá, né? Na fileira daqueles que adoram o Rei Momo, mas nós estamos aqui experimentando algo superior. Diga superior. É a alegria de quem tem o Espírito Santo. E eu lembro que no carnaval foi a mesma coisa, por algum motivo, carnaval não, na Copa do Mundo, estava aquela sensação, aquela loucura, e por algum motivo eu me atrasei no meu trabalho para ir, que era liberado todo mundo, como todo ano é, para assistir o jogo. E eu saí depois, já tinha começado o jogo. E eu me vi sozinha, a pé, era perto do meu trabalho, eu fui a pé, não tinha ninguém na rua. Estava todo mundo naquela loucura. E eu pensei, meu Deus, que é isso que para uma nação? E a partir daquele dia também eu entendi. Eu pensei, 11 pessoas jogando e o resto torcendo. E eu não posso mudar nada. Tem gente que pede a Deus, tem gente que cruza os dedos, tem gente que pensa positivo, mas ninguém pode mudar o resultado do jogo. E eu pensei, eu preciso jogar o meu próprio jogo. Quantos querem jogar o seu próprio jogo? Amém? Eu sei que o brasileiro não gosta de ouvir isso. Mas essa é a realidade. Às vezes a gente quer se enganar, quer se aturdir. E o carnaval, para muitas pessoas, queridos, é apenas uma fuga. É o que eu preguei hoje. Eu quero falar um pouquinho da palavra de hoje. O nosso tema desse congresso, você pode ler aqui. Mudando o mundo. Será que é possível mudar o mundo? E o que Deus trouxe para mim foi a história de um homem que foi chamado por Deus para mudar o mundo. Diga para o seu irmão, você é chamado por Deus para mudar o mundo, para tornar o mundo melhor. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados a deixar a nossa marca. A marca de Deus através de nós. Para mim, coube o tema, mudando a si mesmo. E eu fiz uma pergunta hoje de manhã. Vou fazer a mesma para quem não estava aqui. Nesses 25 anos que estamos servindo aqui, fora os anos que servimos em Goiânia, fazendo a obra de Deus, deixando família, filhos pequenos, lutando para pagar o aluguel de um templo, para conseguir as cadeiras, para conseguir os ventiladores, depois o ar-condicionado, construir o templo, evangelizar, consolidar, treinar, enviar, abrir igrejas. O que foi mais difícil nessa caminhada com Deus? Nós estamos caminhando com Deus há 33 anos, 34 anos, né? 34, agora em outubro eu faço 34 anos. Eu sou um pouco mais velha do que ele, na conversão, porque na idade eu só tenho 25, certo? Então, eu que ganhei ele para Jesus, foi meu primeiro fruto. Essa é a minha maior glória, viu? Então, onde que eu estava?
Nesses anos de caminhada com Deus, o que foi mais difícil para nós? O que foi mais difícil para mim em particular? Vou falar de mim, né? Não posso falar dele, não posso falar das outras pessoas, embora eu seja testemunha. Tem hora que ele diz assim: como é que você sabia que eu ia falar isso? Digo, porque esses anos todinhos eu já sei o que você pensa, antes que você pense. Ainda brinquei com ele: você é profeta do povo, eu sou profeta sua. Então, nesses anos todos, o que foi mais difícil? O que vocês acham? Alguém aqui sabe? Alguém prestou atenção? O mais difícil não foi mudar as ovelhas. O mais difícil foi mudar a mim mesma. Diga para a pessoa que está perto de você: você é a sua obra mais difícil. Não se desanime. Porque se Deus transformou Pedro, se Deus transformou Jacó, Ele pode transformar você também. Amém? Nós começamos a mudar o mundo quando nós começamos a mudar nós mesmos. Quantos querem mudar o mundo? Amém? É muito fácil querer mudar o outro. Quando eu me casei com a maioria das mulheres, talvez apenas 99,9%, eu casei certa que eu ia mudar meu marido. Quantas mulheres aqui gostariam de mudar o marido? Quem não levantar a mão é porque não está sendo sincero. A mulher casa que vai pensando que vai mudar o marido. Depois de patinar muito, com a graça de Deus você descobre. Eu lembro do dia, exatamente do dia, que a bispa Lúcia Rodovalho disse: meu casamento começou a mudar quando eu vi uma frase: desista de mudar o seu marido, porque você não pode mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesmo com a graça de Deus. Ela disse: naquele dia eu desisti de mudar o Robson. Amém? Então, a nossa maior luta, e às vezes a gente pensa que está pronto. E eu pergunto: a igreja do Senhor Jesus está pronta para mudar o mundo? Quem é a igreja? Põe a mãozinha aqui, ó. Diga: eu faço parte da igreja. Qualquer mudança no mundo através de Deus será através de nós. Nós somos o corpo, a matéria, o corpo de Cristo. Cabeça é Ele. Deve ser difícil, muito difícil para Jesus ser cabeça da igreja. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele quer algo. Ele sonha com algo. Quais são os sonhos de Deus? Qual é a maior vontade de Deus para o homem na terra? A vontade de Deus para o homem na terra está em... A vontade de Deus é que nenhum pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se converta e viva. A vontade de Deus é multidão, e multidão no vale da decisão. Pessoas descobrindo a grandeza do reino de Deus, recebendo a salvação. Será que um homem pode mudar uma cidade através do poder de Deus? Através da obediência? Eu disse agora há pouco que nós não podemos mudar ninguém. Como é que nós vamos mudar uma cidade? Se esse homem estiver debaixo de uma palavra de Deus, de um comissionamento de Deus, esse homem pode mudar uma cidade. Posso provar para vocês isso na Bíblia? Quem estava de manhã já sabe do que eu estou falando. Jonas era um profeta de Deus.
Está na Bíblia. Velho Testamento. Quem já achou? Depois de Obadias e antes de Miqueias. Facilitou? Falei, talvez hoje de manhã, né? Que se você não achou, é porque você ainda está procurando Jonas na barriga do peixe. Procure na Bíblia que fica mais fácil. Então Jonas foi um homem, um profeta de Deus, filho de profeta, israelita. Foi chamado por Deus. Porque a palavra de Deus diz lá no capítulo 1, quero continuar essa palavra, mas eu vou relembrar um pouquinho hoje para o MSA, que não estava aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Lá no final do versículo diz: para longe da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis, para bem longe. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas não estava preparado para mudar a cidade de Nínive. Porque Jonas, embora profeta, embora tendo a revelação de Deus, Deus revelou para ele que iria destruir aquela cidade, porque a sua malícia tinha subido até o céu. Quando a vasilha de Deus enche, aí é necessário uma intervenção de Deus. Mas Deus, antes de trazer o juízo, Ele manda seus profetas. Ele manda um aviso, Ele alerta. Porque a vontade de Deus não é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que nos convertamos. E aí o Senhor nesse momento chama Jonas, para que Jonas fosse até aquela cidade. Queridos, Deus me mostrou 7 lições de transformação que nós podemos aprender com a história de Jonas. Deus chamou Jonas e o colocou numa missão. E aquilo que eu falei hoje, Deus nos trata através da nossa missão. É quando você diz sim a Deus, que vai para a missão, começa o tratamento de Deus. Deus nos tratou profundamente nesses anos que estamos aqui, sendo pastoreando. Tratou com coisas dentro de nós. Quando eu disse que a pessoa, o maior desafio que você tem, seu maior desafio é mudar você mesmo. Paulo falou: nem eu mesmo me entendo, porque o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer este faço. Isso é como 2 leis dentro de mim guerreando. Paulo estava frustrado com ele mesmo. Quantos já se frustraram consigo mesmo? Como cristão, queridos. Como cristão, quantos? Que você olha e diz: eu esperava mais de mim. Eu esperava que eu aguentasse melhor aquela ofensa, sem me irar, sem me descontrolar. Eu esperava que eu suportasse melhor aquela pressão, sem agir carnalmente na ira. Eu esperava mais de mim. Quem já sentiu isso? Só que muitas vezes nós não queremos encarar essa verdade. Muitas vezes nós não temos um olhar para dentro de nós. É muito fácil olhar para fora de nós. É muito fácil ver o argueiro que está no olho do irmão. Sabe, que você está aqui e de repente você diz: ó, tem um negocinho aí no seu rosto.
limpa aqui. E às vezes tem uma coisa muito pior em você, mas a gente não vê. Porque quando a gente olha no espelho, a gente quer ver o que é bom e não o que é ruim em nós. Jonas se achava um homem muito reto. Jonas era um profeta de Deus. Mas quando Deus deu para ele uma missão que aos olhos dele era repugnante. Porque os ninivitas, a cidade de Nínive, era uma capital do Império Assírio. E os assírios, eles eram inimigos do povo de Israel. Era um povo conhecido pelos seus pecados. Era como o Brasil hoje. Quem é do outro lado do mundo que não conhece os pecados do Brasil? Os pecados do Brasil chegaram à Europa, à Ásia, à África. O mundo inteiro sabe da corrupção que corre no Brasil. O mundo inteiro sabe da prostituição que corre no Brasil. Da violência que acontece no Brasil. Terrível isso, triste para nós. Então a cidade de Nínive já tinha enchido a vasilha, já tinha, sabe, todo mundo sabia. Então Jonas não queria isso, chegar para eles e pregar, sabe para quê? Para que eles não se arrependessem. Deus manda Jonas para lá, ele não estava preparado. Ele não tinha coração suficiente. Ele fugiu do chamado. Queridos, a fuga em nossas vidas é muito ruim. Muitas pessoas que estão no carnaval hoje estão fugindo de um casamento ruim, da realidade de um casamento ruim, da realidade de dívidas, da realidade de uma vida vazia. Estão buscando em 4 dias ser felizes. Eu lembro que eu esperava o carnaval naquela ansiedade, eu dizia, tão pouco, só 3 dias, naquela época eram 3, só 3 dias, vai acabar logo. Já ficava sonhando, porque a alegria só durava 3 dias, e a quarta-feira era de cinza mesmo, ressaca, tristeza, bolso vazio, coração vazio, e muitas vezes vergonha, né, das coisas que se praticam. Então Jonas fugiu e agarrou no sono. E aqueles homens ficaram impressionados no meio daquela tempestade, porque Deus vai atrás de você quando você foge. Sabia disso? Deus levanta as circunstâncias para que você não vá muito longe. E Deus levantou um vento forte, e o navio parecia que ia despedaçar. E aqueles homens que não conheciam o Deus verdadeiro começaram a clamar seus deuses. E Jonas estava dormindo. Quantos pais de família estão dentro da sua casa? A casa está um tumulto. Há uma confusão grande. E eles vão dormir. Ou liga a televisão. Não querem encarar. Não querem parar. Dizer o que está acontecendo com o meu lar. O que está acontecendo com a minha esposa. O que está acontecendo com meus filhos. Que situação é essa? Muitas mulheres também vão às compras. Não querem encarar a dura realidade. Deus não nos chamou para fugir. Deus nos chamou para enfrentar as coisas. Ninguém muda a própria vida sem enfrentar os problemas. Ninguém muda a sua história sem enfrentar o que está errado. Mas Jonas fugiu e dormiu, agarrou no sono. E aqueles homens disseram, invoca o teu Deus. Queridos, muitas situações mudariam num minuto se simplesmente a pessoa parasse e invocasse o seu Deus. Mas como é que um homem que está fugindo da vontade de Deus consegue orar? A não ser que esse homem decida se consertar. A não ser que esse homem decida deixar o pecado. E Jonas não estava disposto a obedecer. Ele sabia que invocar a Deus era para dizer, tá bom, Senhor, pode parar com esse vento, pode parar com essa tempestade, eu vou voltar. Eu vou pregar para os ninivitas. Mas Jonas estava com o coração duro demais para pregar para os ninivitas. E muitas vezes, queridos, a gente não quer pregar para algumas pessoas. A oração do cristão muitas vezes é, Deus pesa a mão sobre essa pessoa. Deus não espera ouvir essa oração de nós. Ele diz para orar pelos nossos inimigos, porque os nossos inimigos também precisam de Deus.
Quantos podem dizer amém? Quem pode dizer esse seu inimigo também precisa de Deus, ore por ele. Aquela pessoa que te perturba, que te irrita. Aquela pessoa menos agradável. Esses dias Deus falou uma coisa comigo interessante. Foi através de um programa. Alguém falando no programa que estava chateado, com não sei quem tinha dito tantas coisas sobre ele. Não me lembro o nome do artista e nem de quem que ele estava falando. E o apresentador na hora perguntou, disse assim, mas você já perdoou? Eu disse, perdoei. Você curte ele no Face? Não. Então você não perdoou. Hoje o Face determina tudo. Quem está namorando, quem perdoa. Né? E eu entendi aquele recadinho. Aí toda vez que alguém, não que fala alguma coisa errada, mas é alguém que eu acho que não merecia ser curtido, aí eu vou e curto essa pessoa. Para dobrar meu coração. Porque eu não posso querer o mal para ninguém. Só existe um chamado na vida do cristão. É o chamado de amar. É o chamado de perdoar. Jonas não estava disposto a perdoar. E naquele momento daquela tempestade, que eles colocaram a sorte para ver quem era a pessoa, Jonas, o responsável. Eles sabiam que aquilo era sobrenatural. Tem coisas que acontecem que você tem que entender. Tudo está concorrendo para o mal, tudo está concorrendo para problema. É sobrenatural. Não é natural dar tudo errado, não, gente. Está dando tudo errado? Tem algo espiritual no meio. Desconfie de que Deus está chamando tua atenção. E Deus estava chamando a atenção de Jonas. Deus estava dizendo para ele, não é assim tão fácil não. Você é meu servo, é profeta, eu lhe dou uma ordem e você foge? Você acha que vai ser assim? E coisas começaram a acontecer com Jonas. Eles colocaram a sorte. Podia Deus não ter revelado através da sorte. Podia a sorte ter dado em outra pessoa. E o coitado pago por Jonas. Mas caiu exatamente sobre Jonas. E aí eles chegam, quem é esse cara? E eles fazem essa pergunta, que ocupação é a tua? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Em outras palavras, que amaldiçoado é você? Que condenado é você? Que entrou no meu barco e a sua presença aqui colocou meu barco quase para afundar. E eu falei uma coisa, não entre no barco furado de alguém que está fugindo de Deus. Porque senão você pode afundar junto com ele. Falando sério. Sabe, toda pessoa que cai, ela não quer cair sozinha. Toda pessoa que vira as costas, que fica com raiva, que fica em pecado, ela começa a falar mal da igreja para alguém. E contaminar aquela pessoa para que aquela pessoa também fique com raiva da igreja. Diga para o seu irmão, é barco furado. Falou mal da igreja, é barco furado. Porque a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. Então, eles começam a perguntar, para outras palavras, quem é você? A que Deus você serve? Qual a sua ocupação? Qual era a ocupação de Jonas? Alguém pode me dizer? Alguém que está acordado? Ele era o quê? Profeta. O profeta fugindo da sua missão. Sabe onde Jonas estava? No porão do navio. O porão do navio era o lugar onde iam os escravos. Ele saiu da sua posição de profeta e foi para o porão, para a posição de escravo. E aí, eu vou resumir agora para chegar no final. Primeira lição que Jonas aprendeu. Primeiro ele diz, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele estava dizendo, eu sou o servo de um Deus poderosíssimo. Aí os caras falaram, tu é doido. Só que em outra linguagem, eles falaram assim, presta atenção, óculos. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, e disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme?
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Queridos, a primeira lição que Jonas aprendeu, que ele começou a mostrar que tinha aprendido, foi assumir a responsabilidade dos seus erros. Eu me lembro que há 10 anos atrás, houve um congresso de jovens em Brasília. Nessa época, o nome da Arena Jovem era Espaço Alternativo. Lembra, Túlio? Os mais antigos aqui lembram. Quem aqui foi do Espaço Alternativo? Quem mais? 2, 3, pouquíssimos. E nesse congresso, a sede, que era Brasília, foi menor do que uma outra igreja que estava sediando o congresso. Ou era a Brasília que estava sediando e era o menor número de jovens. E aquilo mexeu muito com a Bispa Lúcia. Há 10 anos atrás ela não liderava os jovens, era um outro jovem que liderava os jovens. Aí quando no final do congresso, ela reuniu aqueles líderes e perguntou: como é que vocês estão se sentindo? Eu quero que vocês escrevam num papel como vocês se sentiram dentro dessa vergonha. Tão poucos, era a sede. E eles escreveram todos os sentimentos, coloca tudo no papel, deu um papel para cada um escrever. Aí ela falou, disse: sabe de quem é a culpa desse congresso estar desse jeito? Tão poucos jovens. Ela disse: a culpa é minha, porque eu sou líder de vocês. Era para eu ter visto isso e eu não vi. Então quero que você embole esse papel agora. Eles embolaram. Agora jogue em mim. Toda essa raiva, toda essa frustração pode jogar em mim. E eles não contaram história não. Cada um começou a jogar nela. E foi um que jogou com tanta força que cortou um pouquinho o rosto dela aqui, o papel. Ela se ajoelhou, pediu perdão a Deus por não ter cuidado dos jovens como era para ter cuidado. Se a partir de hoje eu assumo os jovens. 10 anos depois, eles reuniram só na sede de Brasília, nesse final de semana, 12 mil jovens. A meta, 50 mil jovens em todo o país. E eu acho difícil não ter alcançado essa meta, porque só aqui, nessa cidade, nessa igreja foram 1.080 jovens. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre escuto do meu marido, agora falo para o MSA, para os adultos, os casados. Meu marido diz sempre que acontecer de ruim aqui nessa casa, o responsável técnico sou eu, que eu sou o cabeça, eu sou o pai. Homens, suas famílias vão mudar quando vocês assumirem a responsabilidade pelo que está errado na sua casa, porque vocês são cabeça. O cabeça não está ali só para ser servido. É muito fácil dizer para a mulher: seja submissa. Mas o cabeça, ele tem que assumir a responsabilidade espiritual do seu lar. Ele tem que assumir a oração. O joelho que mais tem que se dobrar é do homem. Concorda? Quando o homem assume a responsabilidade, começa uma mudança incrível no lar. Quando ele diz: o responsável pelo meu casamento sou eu. Como psicóloga, eu sei que eu não deveria estar falando assim, porque a psicologia ensina que 50% é a culpa de cada um. Cada um tem a sua parcela de culpa. Mas eu estou falando aqui de responsabilidade. Eu não estou falando de defeitos, não. Talvez sua mulher tenha mais defeito que você. Talvez ela seja a que mais provoca. Talvez ela esteja
seja a que menos está cumprindo a sua função, mesmo assim você ainda é o responsável técnico. Por quê? Porque Deus estabeleceu o homem para ser cabeça. E quando ele assume que ele é o cabeça, tudo começa a mudar. Da mesma forma que nós mulheres temos que parar de nos queixar dos filhos que nós educamos. Eu sempre digo isso. Glória a Deus. Se os meus filhos não aprenderam, porque eu não soube ensinar. E eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo para ensinar o que eu não fui capaz. Chegou um momento na minha vida como mãe que eu falei: Senhor, eu andei até aqui, no que eu fui capaz. Fiz o melhor que eu podia, mas o melhor que eu podia não foi suficiente. Quantos sabem que o melhor que você pode como mãe e pai não é suficiente? E precisa da graça de Deus, e precisa da sua oração. É aí onde o joelho de uma mãe deve se dobrar, para que Deus possa completar a obra. Então, na nossa caminhada com Deus, uma das coisas mais difíceis é nós assumirmos a responsabilidade pelo que está bom, mas também pelo que está ruim. E quando a gente começa a fazer isso, as coisas começam a mudar. Quando você começa a dizer... Eu me lembro numa situação que eu vivi na minha liderança com os jovens. Era uma maravilha. Eles brigavam o tempo todo. Os meus 12. Era uma encrenca só. Era eu falando, um falar uma coisa, o outro já olhava, virava os olhos assim, olhava para o outro e começava aqueles risinhos. Então era um mal-estar, era um conflito. Eu chamava para conversar e dizia: você está errado, porque você está agindo assim. Mas não resolvia. Conversava com um e não resolvia, conversava com o outro e não resolvia. Eu já estava cansando daquela política interna, daquela briguinha, daquele puxa para lá, aquelas coisas cotoveladas, né? Aí quando foi um dia, nós estávamos reunidos, aí começou de novo a reclamação. Começou de novo a queixa: não me sinto bem aqui, porque tem que sentar lá. Aí eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo: a culpa é sua. Lave os pés deles e peça perdão. Então eu peguei uma bacia de água e eu falei para eles: vocês não sabem amar. Vocês são cristãos, mas vocês não sabem amar. Vocês não cobrem um ao outro. Vocês falam dos outros pelas costas, vocês criticam, vocês não sabem amar. Eu falei: sabem de que é a culpa? A culpa é minha. Se vocês não sabem amar, é porque eu não ensinei vocês a amar. E se eu não ensinei a vocês a amar, é porque eu não amei vocês o suficiente. Então eu quero pedir perdão. E eu quero lavar os pés de vocês. E eu comecei a lavar os pés deles. Fim do dia, de tênis, depois que estão vindo do trabalho. E lavei e beijei. E eles começaram a chorar, começaram a chorar. E quando eu fui lavando, Deus foi me mostrando que eu não tinha realmente ensinado a amar. Eu fui me arrependendo, pedindo perdão e beijando os pés deles. Eu digo: agora, se vocês quiserem, vocês fazem o mesmo. E eles começaram a lavar os pés uns dos outros, a pedir perdão. Naquele ano, a arena cresceu 400%. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não crescia. Não crescia. Naquele ano rompeu. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Não diga que a sua célula, o problema é a pessoa que está na célula. É o hospedeiro. O problema é o vizinho que chega para complicar. Sempre vai ter ação contrária. Sempre vai ter um motivo, uma resistência para a sua família não dar certo, para o seu ministério não dar certo, para o seu casamento não dar certo. A culpa é da minha sogra, que mimou muito a minha mulher, do meu sogro, que interfere. Queridos, nós somos chamados a ser mais do que vencedores. Nós temos que vencer isso. E se você não está conseguindo vencer em alguma área da sua vida, está na hora de você olhar para dentro de você e perguntar: o que eu preciso mudar para que mude o mundo ao meu redor? Porque quando nós mudamos, as pessoas perto de nós mudam também.
E quando as pessoas perto de nós mudam, a situação muda, a atmosfera muda, tudo muda. Muitas vezes a gente está fazendo tudo na melhor das intenções, está achando que está fazendo tudo certo, mas se o resultado não é bom, desconfie de você, já que o resultado não é bom. Quantos podem dizer amém? Diga: assumir responsabilidade é o primeiro passo para o crescimento e para a vitória. Eu não vou dizer tudo, porque eu senti de Deus de falar mais fortemente sobre isso. E isso muda, queridos. Muda porque minha vida mudou, meu casamento mudou. Esses dias eu vi uma coisa que eu gostei, minha irmã falando. Ela é muito cética para acreditar em mudanças. Ela diz: eu não acredito que ninguém mude. Do jeito que a pessoa é, pode melhorar um pouquinho, mas chega uma hora que ela se revela, que ela não mudou nada. Essa é a única pessoa que eu conheço que mudou muito, que não é mais a mesma pessoa, é Edgar. Chama ele de Edgar. Porque ela conheceu meu marido mais jovem. Sabe como ele era. E como Deus transformou a vida dele. A maior luta dele foi mudar ele mesmo. Ele começou essa empreitada, sabe como? No dia que ele descobriu que ele não conseguia ser manso, e Deus dizia para a gente ser manso, ele resolveu jejuar 12 dias só na água. Ele pensou que depois de 12 dias de jejum só na água, sem comer nada, sem tomar chá, sem tomar água de coco, nem suco, ele ia ser manso. Aí ele ficou mansinho durante os 12 dias, porque estava sem força, quebrantado. Foi para uma chácara onde a igreja estava jejuando 3 dias. Com 9 dias de jejum, o bispo Cirino desafiou: vem cá, vamos, viu que sabia que ele estava 9 dias de jejum, vamos aqui numa queda de braço. Naquele dia, deu para ver que ele ainda ia lutar muito com a força dele. Ele venceu o bispo Cirino várias vezes na queda de braço. Ele ainda estava muito forte. Deus ia ter que quebrar muito a força dele. Queridos, Deus trabalha para quebrar a nossa força natural, para nos dar a força espiritual. Enquanto você acha que você consegue vencer tudo no peito, na raça, na força, você ainda está precisando descobrir a dependência de Deus. Então a vida de Jonas começou a mudar quando ele assumiu a responsabilidade que a culpa era dele. E depois a palavra foi pregada hoje de manhã. Eu pensei que eu ia conseguir prosseguir, porque eu não fui nem no meio da palavra, mas Deus me tocou para falar dessa maneira aos adultos. Nós vamos estar vendendo os boxes das palavras, palavras tremendas. Você que não veio ao congresso, pode se preparar para comprar a rede adulta, porque nós queremos que vocês escutem essas palavras, porque vale a pena. Foram 7 mudanças na vida de Jonas. Depois da sexta mudança, faltava a principal. Foi preciso Jonas ser lançado ao mar. Foi preciso Deus providenciar um peixe enorme para caber Jonas lá dentro. Jonas diz que se viu cercado de algas, se viu naquela turbulência de água, ficou ali. E foi ali naquele lugar que aquele profeta quebrantou o coração. E ali ele acorda e ora. E ele fala, quando dentro de mim desfalecia a alma, no capítulo 2, versículo 7, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que ele é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. Eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, foram mais lições. Ele assumiu responsabilidade. E ali na barriga do peixe, eu te falar uma coisa. Quando nós fugimos, saímos da presença de Deus. Quando Deus decide tratar com uma pessoa, Ele cria uma circunstância sobrenatural. Que pode ser um vento tempestuoso. Que pode ser um peixe.
para poder alcançar no nosso coração aquilo que Ele quer alcançar. As mudanças que Ele quer operar em nossas vidas. Eu quero te dizer, eu acredito que Deus muda as pessoas. É muito difícil você mudar sozinho, mas quando você diz, Senhor, eu não aguento mais ser como eu sou, muda a minha vida. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou. Deus começa a operar mudanças na tua vida. E ali Jonas, ele começa a mudar. Ele busca Deus e ele descobre uma coisa: que o homem de Deus não deve abandonar o seu Deus. Ele diz, só o idólatra abandona o Deus de misericórdia. Ele tinha abandonado Deus, pasmem, por causa da misericórdia de Deus. Deus era misericordioso demais, bom demais. Como é que Deus... Tem muita gente que diz, como é que Deus pode perdoar um assassino? O cara passa a vida inteira roubando, matando, fazendo, vai para a cadeia e lá se converte. E diz que vai para o céu. A gente acha isso estranho, porque nós temos muito mais facilidade em julgar e condenar do que em perdoar e ser misericordioso. E Jonas diz, só um idólatra abandona aquele que ele é misericordioso. Então ele descobriu que não podia, que não devia abandonar a Deus. E uma terceira mudança nele, com voz de agradecimento. Uma pessoa que julga, que condena, é uma pessoa ingrata, porque se esquece dos seus próprios pecados e de como Deus o perdoou. Jonas se tornou grato, agradecido. Eu digo que a coisa mais difícil na minha caminhada foi me tornar uma pessoa verdadeiramente grata. Quando você é verdadeiramente grato, seu coração fica cheio. Quando você deita na cama, você diz, Senhor, eu digo, só consegue ter gratidão quem olha para o que tem e não para o que não tem. Quem olha para as pessoas que não têm o que você tem, e não para as pessoas que têm o que você não tem. Quantos estão entendendo? Asaf falou que quando ele olhou a prosperidade do ímpio, os pés dele quase escorregaram. Como é que pode aquela pessoa ímpia prosperando, tendo os filhos tudo muito bem criado, os filhos não dão trabalho, enquanto eu que estou na igreja. Mas quando você olha para aquele que queria ter um filho e não tem, para aquele que perdeu um filho, que queria hoje estar tendo trabalho com aquele filho. Quando você olha para o que você tem, quando muitas pessoas não têm, só existe um sentimento dentro de você. Você tem um lençol para se cobrir. Queridos, todos nós temos mais do que o necessário. Enquanto muitas pessoas estão passando fome. Você pode dizer amém? Gratidão, queridos. Jonas aprendeu a ser grato e depois ele aprendeu uma outra lição. Ele disse, eu te oferecerei sacrifício. Não tem como você mudar o mundo sem se sacrificar. Não tem como. Abrir uma célula é um sacrifício. Manter uma célula na sua casa é um sacrifício. Sair para evangelizar. E vai chegar uma hora que Deus vai exigir um sacrifício maior. Então ele aprendeu que ele precisava sacrificar. E quando é que eu me sacrifico? Quando aquilo dói no meu eu. Quando aquilo me tira da minha zona de conforto. Quando você faz algo que aquilo é difícil. Aí você está se sacrificando para Deus. E aí você começa a mudar o mundo. Esses dias Deus mandou meu marido fazer uma coisa que eu vou confessar para vocês aqui sem que ele saiba. Eu amei. Deus mandou ele lavar os pratos todos os dias. Os pratos são seus. Depois que a moça sai lá de casa, a secretária, é com ele. Ele chega essa hora do culto, com esse paletó dele, vai direto para a pia, dá uma olhada, entra no quarto, tira o paletó, troca de roupa e vai lavar.
Ele disse, Deus mandou lavar os pratos, eu vou lavar. Sacrifício pela família, para ser exemplo para os filhos. Amém, pais? O que, pai, que você está disposto a sacrificar pela sua esposa? O que você está disposto a sacrificar pelos seus filhos? Um dia meus filhos estavam reclamando muito, com muitas queixas, sobre o pai que tinha. Chega uma hora que os filhos acham que o pai não serve para nada, né? Sabe o que ele fez? Pegou uma bacia de água. Se eu quero hoje lavar os pés de vocês, sobre todos os erros que eu já cometi com vocês, eu não tenho como reparar. A única coisa que eu posso fazer é lavar os pés de vocês e pedir perdão. E lavou os pés do Micael, do Eric e do Edgaju. E beijou. Sacrifício. Feche os seus olhos. Muita coisa eu tinha para falar, vou deixar para o próximo domingo, porque eu quero que você pense nisso. Deus nos chamou para ser servos uns dos outros. A história de Jonas não terminou na barriga do peixe. Quando ele entendeu, quando ele disse, a ti pertence a salvação. Ele entendeu que o papel de Deus, a função de Deus era salvar. Que o que dá prazer a Deus não é matar, não é destruir, mas é salvar, é transformar. Aí ele foi para Nínive pregar. Uma cidade de 120 mil habitantes. 120 mil habitantes se arrependeram. Uma cidade inteira, pela pregação de um homem, foi transformada. Jejuaram, até os animais jejuaram. Choraram, rasgaram as vestes, colocaram cinza na cabeça, pediram perdão a Deus e se converteram. E Deus se alegrou. Num minuto Deus esqueceu os pecados, os terríveis, a malícia de Nínive, que era tão grande que subiu até os céus. As artimanhas, as corrupções, a perversão do direito, tudo aquilo que afrontava Deus, foi perdoado, num ato de arrependimento. Nínive se arrependeu, mas Jonas ainda não tinha se arrependido da dureza do seu coração. Ainda precisava ser tocado na sua essência. E Deus tinha uma última lição para Jonas. E fez nascer Depois que Nínive se arrependeu, Jonas ficou irado. Porque Deus não ia mais castigar Nínive. E ele não gostou disso. Ele queria ver o juízo cair sobre aquela cidade. Mas o que caiu foi a misericórdia de Deus. E ele ficou com muita ira. Achou aquilo errado. Achou aquilo injusto. Ele não compreendia a misericórdia de Deus. Porque Jonas precisava ser mudado na sua essência. E aí Deus faz nascer uma planta no meio do deserto. Jonas estava debaixo do sol escaldante. E aquela planta fez sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas se alegrou. Aí Deus manda um verme e aquela planta morre. E Jonas fica irado de novo. Aí Deus fala, você está triste? Por causa de uma planta que viveu 24 horas e morreu. Você teve compaixão da planta. E eu não iria me compadecer da cidade de Nínive, que tinha 120 mil habitantes, 120 mil pessoas e muitos animais. Jonas escreveu esse livro como lição para nós. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós não sabemos amar. Nossa essência precisa ser mudada. O mundo vai mudar, a tua palavra diz, quando nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Confessamos que não sabemos amar. Passe alguns momentos com o Senhor, diz, Senhor, eu não sei amar.
Toca na minha essência, Senhor. Dentro de mim ainda há muita crítica, dentro de mim ainda há muito juízo, dentro de mim ainda há muita coisa que precisa ser transformada. Senhor, eu não sei amar. Me ensina a amar os meus discípulos. Me ensina a amar a minha família. Me ensina a perdoar mediante o arrependimento. Ou até mesmo antes. Porque antes que Nínive se arrependesse, o Senhor já enviou o seu profeta para mostrar que o dia do juízo estava chegando. Quantos querem mudar a sua família? Quantos querem mudar a sua cidade? Quantos querem mudar o seu trabalho? Quantos querem mudar o mundo? Começa dentro de você. Começa dentro de você. De que se queixa o homem vivente? Diz a palavra de Deus: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Coloque a boca no pó. Pode ser que ainda haja esperança. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. Colocar a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor um novo coração. Peça ao Senhor para fazer um transplante. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Diga: Senhor, eu não quero ir para a barriga do peixe. Eu não quero que venha sobre mim um vento tempestuoso, para que eu veja quem eu sou. Jonas se achava melhor do que os habitantes de Nínive, mas ele era incapaz de amar. Aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Levanta suas mãos, clama ao Senhor de todo o teu coração. Diga: Senhor, dá-me um novo coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coloque a tua mão sobre o teu coração agora.
precisava ser mudado. Eu não sei a circunstância que você está passando, mas eu sei as que eu já passei. Tudo que eu passei, eu só vi um propósito, que foi Deus mudar esse vaso. Porque nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Deus sabe exatamente o tamanho do peixe que você precisa para mudar seu coração. Ele sabe exatamente aquilo que precisa acontecer para mudar a nossa teimosia, a nossa cegueira, para abrir os nossos olhos. Jonas só enxergou dentro da barriga do peixe. É na hora do aperto, é na opressão, é na dor que os nossos olhos se abrem e a gente começa a perguntar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? E é nessas horas que a gente entende que Deus está tratando com o nosso interior. Deus está mudando o mundo dentro de nós. Sabe por que Deus quer mudar o mundo dentro de você? Porque isso vai fazer de você uma pessoa muito mais forte. Isso vai fazer de você uma testemunha fiel. O diabo pega o mundo que está fora de nós e atiça o mundo que está dentro de nós para nos fazer pecar. Se o mundo que está dentro de nós estiver debaixo do controle do Espírito, Satanás não vai te fazer pecar. Ele não vai conseguir te atiçar. Por isso o Senhor trabalha para nos mudar de dentro para fora. A conversão é dentro de nós. A mudança é dentro de nós. E a obra está incompleta, queridos. Se tivesse completa, o Senhor já teria te arrebatado. O Senhor já teria me arrebatado. A obra não está completa ainda. Mas aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Até a vinda de Cristo Jesus. É promessa de Deus. Então seja humilde agora. Diga: Senhor, preciso mudar. Toca no meu coração. Toca na minha essência. Eu não sei amar, Senhor, como eu deveria. Eu preciso, Senhor, que Tu mudes a minha vida. Eu quero um novo coração, Senhor. Um coração perdoador. Um coração que ama, Pai. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Eu Te dou liberdade para tocar na minha essência e fazer de mim nova criatura. Porque as coisas velhas já passaram. Eu quero que realmente tudo se faça novo na minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus!